Seja bem-vindo a mais um podcast da Filhos do Arquiteto. Hoje traremos nosso artigo A Espiritualidade Maçônica. Nesta pequena prancha irei tentar falar-vos de espiritualidade, entendendo-a como a vida do espírito, este como pode ter de pensar. Não devemos confundir espiritualidade com religião, que é apenas uma das maneiras de viver, e com espiritualismo, que é apenas uma das maneiras de pensar. Entendo que a espiritualidade é uma dimensão da condição humana, mais do que o bem exclusivo de igreja, religiões ou escolas de pensamentos. Tomo como pressuposto que existe uma espiritualidade religiosa que pode ser comandada por razões de fé, ou seja, de caráter esotérico, e por razões de temor, ou seja, de caráter exotérico. E que existe também, entre outras, uma espiritualidade totalmente diferente, de caráter espiritual, mas não solitária, libertária na sua essência, a que irei chamar da espiritualidade maçônica. Seria possível uma espiritualidade laica? Provavelmente, mais do que uma espiritualidade clerical, ou do que uma laicidade sem espírito. Será possível uma espiritualidade sem Deus? Por que não? É aquilo que tradicionalmente chamamos a sabedoria, pelo menos numa das suas vertentes. Será necessário acreditar em Deus para que se viva um espírito em nós? Passemos à etimologia. A palavra vem do latim, spiritus, e que em grego seria traduzível também por psique. A etimologia, nessas duas línguas, faz referência ao sopro vital, à respiração, e também por pneuma. Isso significa que a fronteira entre o espiritual e o psíquico é porosa. O amor, por exemplo, pode pertencer a ambos. A fé é um objeto psíquico, como outro qualquer, mas é também uma experiência espiritual. Digamos que tudo que é espiritual é psíquico, mas nem tudo que é psíquico é espiritual. O psiquismo é um conjunto cujo vértice ou extremo seria a espiritualidade. Na prática, fala-se de espiritualidade para a parte da vida psíquica que nos parece mais elevada, aquela que nos confronta com Deus, ou com o absoluto, com o infinito ou com o todo, com o sentido ou falta de sentido da vida, com o tempo ou com a eternidade, com a oração ou com o silêncio, com o mistério ou misticismo, com a oração ou a contemplação. É por isso que os crentes se sentem tão à vontade com ela. É por isso que os ateus têm ou sentem tanta necessidade dela, da espiritualidade. A espiritualidade para os crentes tem um objetivo claramente definido, que será um sujeito, que será com Deus e mediante a Deus. A espiritualidade é aqui o encontro, um diálogo, uma história de amor ou de família. Meu pai, dizem eles, será isto espiritualidade ou será isto psicologia? Mística ou afetividade? Religião ou infantilismo? O ateu é menos despojado ou menos pueril. Ele não busca um pai, nem o encontra. Não instaura um diálogo, não encontra um amor, não habita uma família, mas sim o universo, o infinito, o silêncio, a presença do todo. Não uma transcendência, mas sim a imanência. Não um Deus, mas o devir universal que o contém e transporta. Não um sujeito, mas uma presença universal. Não um verbo ou sentido, mas a verdade universal. Mesmo que conheça apenas uma infinita parte dela, isso não impede que ela contenha completamente. Uma espiritualidade sem Deus
Será uma espiritualidade da imanência, mais do que da transcendência da meditação, mais do que da oração, da unidade, mais do que do encontro, da fidelidade, mais do que o da fé. É isso aí, meus irmãos. Mais do que a êxtase da contemplação, mais do que da interpretação, do amor mais do que da esperança, e que será igualmente motivadora de uma mística, ou seja, de uma experiência da eternidade, da plenitude, da simplicidade, da unidade, enfim, do silêncio. Estou em crer que é exatamente na síntese desses dois extremos que se situa aquilo que ouso chamar de espiritualidade maçônica. Mas antes de procurar definir, deverei afirmar que apenas no trabalho maçônico que ela poderá ser verdadeiramente aprofundada. Em primeiro lugar, importa esclarecer que a maçonaria, não sendo uma religião, é profundamente religiosa. É também pressuposto, em particular, o nosso rito, que é o trabalho maçônico, seja feito à glória do grande arquiteto do universo. No entanto, a maçonaria não revela nenhuma verdade superior. Pelo contrário, convida os seus membros a procurarem a verdade para realizarem em si mesmo. É o que é profundamente diferente, colocando-os na via dessa procura e dessa realização, situando-se aqui o verdadeiro significado da profunda iniciação. É na sua própria interioridade que cada maçom deve descobrir a verdade, longe de qualquer ensinamento ou sistema dogmático que lhe seja administrado do exterior. Ao contrário das religiões ocidentais, a maçonaria ensina que a verdade é algo que se deve procurar. Não existe, contudo, qualquer incompatibilidade para cada maçom entre o método maçônico, chamemo-lhes assim, a verdade revelada da sua religião, desde que ele se mantenha um livre pensador. Não sendo membro ou fiel de qualquer religião organizada, admito que seja possível um exemplo, um aprofundamento da espiritualidade religiosa para um cristão, através de uma busca interior do trabalho de loja. É de qualquer modo inquestionável a origem cristã da maçonaria, apesar de uma progressiva descristianização, por um lado, na maçonaria inglesa, para uma melhor inserção dos judeus no seu seio, e na francesa, por outro lado, por influência do iluminismo. Esta temática caberá, contudo, em outros contextos que estaremos abordando. A tolerância é uma das principais virtudes da maçonaria e do maçom. Trata-se de uma atitude interior que repousa no respeito pela pessoa humana, pela liberdade de pensamento e pelo percurso intelectual e espiritual de cada um de nós. É neste pressuposto que assenta a minha afirmação de que a espiritualidade maçônica é uma espiritualidade libertária, ao sugerir um caminho individual para a descoberta da verdade. Constrói também um percurso libertador. Esse percurso adquire uma forma particular no momento do diálogo. Que viemos buscar em loja? Ou seja, viemos buscar a glória, viemos buscar a prosperidade, viemos buscar a luz. É essa luz que só o trabalho de loja é capaz de nos transmitir, que permite a cada um de nós o aprofundamento da nossa própria espiritualidade. E é esse trabalho de loja, senão da construção do templo. Os francos maçons colaboraram conjuntamente na construção de um templo, o que é determinante do caráter essencialmente coletivo da iniciação maçônica. Ou seja, contrariamente, por exemplo, à alquimia, que é uma via iniciática solitária. Assim, se é no interior de si próprio que o maçom encontra sua espiritualidade e no trabalho coletivo da loja que ele absorve o método para se aprofundar. A colaboração no mesmo projeto permite a construção de uma unidade fraternal espiritual
que assenta na harmonia da loja, como nós bem sabemos. A construção dessa unidade fraterna, espiritual, é a loja, é o primeiro nível em que se edifica o templo em que trabalham todos os maçons universais. O segundo nível é o da ordem no seu conjunto. O terceiro nível é a espiritualidade, é você estar compartilhando com todos os irmãos a sua essência, a sua paz, a sua prosperidade. Enfim, o terceiro é o nível da humanidade do seu todo, através da irradiação que os maçons devem exercer em seu torno, no mundo profano. Reside aqui o verdadeiro significado simbólico e operativo da cadeia de união. Poderemos, deste modo, afirmar, em jeito de síntese, que a espiritualidade maçônica consiste na busca individual da verdade, que se atinge através da luz. Assente num trabalho coletivo que consiste na construção de um templo na glória do grande arquiteto do universo, e pressupondo o desbaste da pedra bruta, que é cada um de nós, tendo por base a tolerância. Esta tarefa é libertadora, porque nos ajuda a combater a injustiça, os preconceitos, os erros, e realiza-se no espaço infinito do templo. Que cada um de nós, a loja, a maçonaria universal e toda a humanidade, e na trilogia do tempo que nossa língua permite integrar. O meteorológico, a coberto, o cronológico, do meio-dia à meia-noite, o cairológico, em cada momento é o tempo certo. Porque a harmonia é um acordo feliz e agradável entre vários elementos simultâneos, mas independente uns dos outros, que condiciona, enfim, a beleza, a vontade, a perseverança e o trabalho, que são o verdadeiro sustentáculo da força. Atingiremos um dia a sabedoria, através da busca da verdade, que consiste no aprofundamento da nossa espiritualidade individual.